cobertura hoje, porque minha esposa não está aqui, ela costuma fazer a prece. Vamos ver se eu consigo chegar pertinho do jeito que ela faz. Hoje nós temos a nossa convidada, Ângela Moraes, que é jornalista de Bauru. Que centro você frequenta? Vicente de Paulo. O Centro Espírita Vicente de Paulo. Ela é jornalista, escritora, médium e palestrante espírita. Então, depois que eu fizer a prece e a leitura, você fica à vontade. O tema de hoje é quando o amor encontra a dor. Uma jornalista na reunião mediúnica. Interessante, né? Eu já li o livro. Tem um livro aqui e ela vai falar sobre o livro, tá? Quem quiser. Então vou ler uma lição do livro Neimei, O Amor Perfeito, psicografia de Milton Carvalho Bona. Vou abrir aqui aleatoriamente, na lição 26, remédio fortificante. Com Deus no coração, o homem consegue vislumbrar uma trajetória luminosa, mesmo com os tropeços, porque todos passam dos testemunhos da jornada terrena. É que a mensagem evangélica, quando interiorizada, leva a uma nova forma de ver o mundo, de compreender a vida, de reagir às variadas situações do convívio humano. Nos momentos difíceis, em que as investidas do mal acontecem, em face das mais diversas tentações, o Espírito encarnado pode comandar a sua vontade, buscando forças internas, tendo pensamentos elevados, lembrando-se de que orai e vigiai, nos disse Jesus. Vamos fazer a nossa prece inicial e elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, e a espiritualidade amiga, a comunidade Amor ao Cristo, a irmã Filomena, que estão sempre conosco, não só aqui, mas em todos os lugares. Agradecer a presença constante de Jesus nos nossos dias, nos nossos momentos, e rogar a Ele as suas bênçãos, a sua proteção, o seu amparo. E que o nosso Criador, que Deus nosso Pai, possa abençoar os nossos esforços e nos tornarmos pessoas melhores a cada dia, na convivência com os nossos irmãos, com as diferenças de cada um, mas buscando trilhar o caminho do bem nesta jornada terrestre. Assim sendo, nós damos por abertos os trabalhos desta noite e anunciamos mais uma vez a nossa amiga Ângela de Bauru. Vou deixar apagado aqui, que é melhor para eles. De compartilhar com vocês um pouco desta obra, Quando o Amor Encontra a Dor, uma jornalista na reunião mediúnica. Lancei em novembro, na Feira Amor, na Bauru. Então, aos poucos eu vou visitando as casas que me convidam gentilmente para poder levar a mais pessoas essa oportunidade de compartilhar esse conteúdo. Não sei se vocês já têm, se já receberam, né? Alguém já tem? Já leu? Só o Luiz? Que bom, a plateia inteira é inédita aqui. Legal. Eu queria contar um pouco para vocês, isso hoje não é uma palestra, é um bate-papo, é contar um pouco como foi escrever esse livro, né? Que para mim eu acho que é um campo, o campo da mediunidade, absolutamente pouco explorado, vamos dizer assim, né? Tem pouco livro sobre isso, inclusive na própria doutrina nossa, do Espiritismo. Então, com o desejo de agregar, eu acredito que vai ser legal. Vamos lá. Antes de falar do livro, eu vou ter que contar um pouquinho da minha história, tá, gente? Para vocês entenderem como que eu, a jornalista em questão, fui parar dentro de uma reunião mediúnica para fazer reportagem.
Então eu vou precisar contar um pouquinho de como é que foi que isso aconteceu. Mas tem uma coisa que eu sempre fui muito religiosa, sempre gostei, desde pequeno. E na época da Igreja Católica, em que eu fazia o catecismo, nós estudávamos parábolas, né? Aprendi bastante coisa. Eu adorei passar pelo catecismo, pelo grupo de jovens, me deu muita base, né? Até da história de Jesus. Mas teve uma parábola que, no auge lá dos meus 12, 13 anos, eu fiquei tão encafifada com ela. A parábola é essa aqui, ó. Eu vou ler porque eu gosto de ler as palavras, né, próprias da palavra. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque eu encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, matar os outros, quer dizer, querer a gente quer, mas a gente já não sai matando, então, festa nenhuma no céu. Agora, uma criatura que cai no vício, que comete crimes, que faz mal para a sociedade, ele se arrepende. E aí vai ter festa no céu? Bom, eu só fui entender esta parábola depois que eu participei de uma reunião mediúnica. Quem daqui participa de reunião mediúnica? Ok, legal. Então vocês vão entender do que eu estou falando. E como é que é uma realidade? E essa realidade da reencarnação, é aqui que eu me encontrei. Conheci, né? Logicamente a gente entra na doutrina muitas vezes pelos romances. Então, já falei para ele que eu quero um autógrafo quando eu chegar. Escritor, eu também gosto de escrever, então a gente tem que valorizar os colegas de trabalho. E depois, para a gente entender tudo. E eu sempre tive uma curiosidadezinha, aquele comichão de querer perguntar como eu ficava na igreja também. Porque eu sempre fui muito questionadora. E o padre dava bronca em mim. Para de questionar, aqui tem dogma. Eu falei, eu quero saber por quê. Aqui você não vai saber por quê. Então, na doutrina era lugar. A presunção é tanta que eu me desafiei. Falei, eu vou fazer uma pergunta que Kardec não fez. Pausa para o suspense e beber. Não consegui fazer nenhuma. Eu falava, essa ele não fez. Eu ia lá, tá lá, no livro do Espírito. Meu Deus do céu. Mas que bom. E então eu comecei o meu estudo do livro dos Espíritos. E aí, em dado momento, caiu em minhas mãos o Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, em todas as minhas palestras, eu vou fazer o mesmo apelo. Leiam o Evangelho segundo o Espiritismo de fora a fora, na sequência e individualmente. Mas eu faço ele no Evangelho no lar. Tudo bem, continue. Eu tenho um estudo em grupo que a gente faz na casa espírita. Tudo bem, pode continuar. Mas, além disso, reserve um momento para você ter um relacionamento íntimo com o Evangelho. Quando a gente lê sozinho e na sequência, e ali com o nosso marcadorzinho, a canetinha, puxando ali, fazendo os grifos, conversando com o Evangelho, ele traz uma significação da vida para a gente de uma forma muito singular, muito diferente a minha, da sua. Ele conversa com as nossas dores. E foi isso que eu percebi estudando, lendo o Evangelho em sequência. Eu falei, gente, mas o Evangelho me fala, primeiro que me ajudou a entender todas, a moral cristã, por uma ótica mais aprofundada, e outro, ele conversa
conversava com as minhas dores, com as minhas dúvidas. E eu fiquei absolutamente apaixonada pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Tanto assim que eu fiquei mais ou menos uns 10 anos trabalhando em cima dele. Na época eu participava de um jornal lá de Bauru, do Centro Espírita Amor e Caridade. Eu era editora daquele jornal. E eu também escrevia contos que exemplificavam o Evangelho, contos da vida real. Jornalista gosta de história real, né? A minha pegada é essa. Não me peça para inventar uma história, fazer uma ficção, que eu acho incrível, né? Quem tem essa capacidade de escrever, inventar uma terra que não existe, né? Terra-média, aquelas coisas legais pra caramba, mas não sou eu não consigo inventar nada. O meu negócio é a vida real. Mas eu gosto de ouvir a história das pessoas, de conhecer as pessoas, né? Como elas lidam com os seus desafios. E essas histórias me inspiravam a conectar isso com o Evangelho, de alguma forma. E isso resultou num livro que eu lancei em 2010, chama Respostas que a Vida Traz. Uma história real que encaixa para cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro, se jogar na internet, acha baratinho nos sebos, né? A pessoa que leu já quer passar para frente e tal, já ainda acha para comprar. E, beleza, continuei fazendo meus estudos. E essa parte da mediunidade, eu me achava uma pedra. Até hoje ainda fico meio assim, mas na época eu tinha certeza que eu era uma pedra mediúnica. Eu não lembro nem o que eu sonho. Eu acho que eu nem sonho. Eu não vejo espírito, não escuto espírito, eu não tenho nada disso. Então, eu deixei esse assunto mediunidade lá, como quem diz, isso não é para mim. Já tem muita gente trabalhando na mediunidade, tem um monte de gente lá no centro que trabalha em reunião mediúnica, ninguém está precisando de mim. Pensei, deixa eu quieto aqui. Até porque eu não queria admitir, mas eu tenho que ser honesta no que eu vou dizer. Eu tinha medo de espírito. Pode avisar. É verdade, gente. Eu tinha um medinho, porque assim, estudar filosofia é maravilhoso. Estudar religião espírita é maravilhosa. A conexão com Deus e com a espiritualidade. Agora, conversar com os espíritos, Deus me livre. Eu não queria saber disso, não. Eu falei, não, deixa isso para lá. Até o dia que estava eu no meu escritório lá na minha casa, sei lá, que eu estava escrevendo alguma coisa à noite, não sei se era matéria para o jornal ou se era algum capítulo lá do outro livro, e o quarto da minha filha tinha uma porta bem aqui assim, né? E a minha escrivaninha assim, virada para lá, então eu estava meio de costa. Mas meu ex-marido dava aula à noite, então eu aproveitava que eu punha as crianças para dormir para eu ir fazer minhas coisas. E ela estava tendo umas crises de choro, do nada. Ela devia ter uns 2 para 3 anos. Umas crises de choro à noite, umas crises de choro. A gente ia lá, não sabia se ela estava doente, não dava nada, e o médico estava tudo bem. Eu não sabia o que era. Naquela noite, estava eu lá no meu computadorzinho. De repente, eu vi passar um vulto, assim, entrou lá no quarto dela. Mas foi tão rápido, que eu não posso dizer que eu vi. É um negócio, um flash, assim. Eu falei, será que é um brilho no óculos, né? Mas eu falei, um brilho do nada, um brilho dentro de casa, como é que pode ser isso? Mas não deu 30 segundos, ela começou a gritar lá dentro. Falei, meu Deus do céu, tem um espírito no quarto da minha filha. Ai, o que eu vou fazer agora, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Fiz lá uma oração, meio desesperada, tal, não sei o quê, quase que eu exorcizei o espírito do jeito que deu. Ela acalmou, fui lá, acalmei minha filha, enfim. Mas, no dia seguinte, fui lá falar com o Richard Simonetti, que na época eu trabalhava no rádio com ele, lá no SEAC, e o jornal Momento Espírita é lá do SEAC, então ele participava muito do jornal. Eu falei, Richard, você pode ir na minha casa? Ele, quê? Como assim você pode ir na minha casa? Eu falei, eu acho que tem um espírito no quarto da minha filha. Ele falou, oh, menina, larga de bobagem. O espírito é um sofredor, se tem um espírito lá, ele vai precisar de ajuda. Eu falei, mas não sou eu que vou ajudar. E eu tenho medo do espírito. Não, larga de bobagem, nós vamos resolver, daqui o nome. Pôs o nome lá na vibração.
mas você vai entrar no Cohen, porque você precisa perder esse medo aí. Falei, mas para que? Não quero saber, você vai entrar no Cohen. Falei, tá. Fui fazer o Cohen, eles devem ter, né, auxiliado aquele irmão, porque minha filha não chorou mais. E o Cohen, ele me deixou pular o primeiro ano, porque aquele primeiro ano é o estudo do Evangelho e o estudo do Livro dos Espíritos, que é um estudo que eu já fazia há mais de 10 anos. Então, ele falou, pode entrar direto no Livro dos Médiuns. Eu falei, meu Deus do céu, além de tudo, né, mas tudo bem. Ao longo daquele ano, estudando o Livro dos Médiuns, Kardec é muito racional, né? Não no sentido de que isso é ruim, ele é muito no sentido de intensidade, ele é extremamente racional na sua explicação. Mas isso para mim caiu como uma luva, porque eu sou muito racional. E eu fui entendendo como que funciona a mediunidade, os tipos de mediunidade, o propósito da mediunidade, do intercâmbio. E aquela explicação lógica foi tirando o meu medo. Por que a gente tem medo? Quando a gente desconhece. E na medida que a gente vai estudando, vai entendendo, então era isso. E aí eu fui perdendo o medo de espírito. Agora, se aparecer um espírito, já vou saber mais ou menos o que fazer. Quando chegou no final do curso, aquele curso resulta num grupo, né, mediúnico. E aí eu falei, bom, eu continuo sendo uma pedra, mas o grupo precisa de alguém que fique em silêncio e em oração. É o chamado médium de apoio ou de sustentação, né? Então, e como eu já tinha feito um trabalho no passe, eu gosto muito de trabalhar com magnetismo, eu falei, eu não tenho mediunidade ostensiva, mas eu fico ali ajudando, né? Enviando vibrações, energias, e está tudo bem. Porém, participei umas 2, 3 vezes lá na reunião que se formou, e aí, por questão de agenda, não tinha com quem ficasse com os meus filhos à noite, a minha filha ainda era pequena, né? Eu tenho um filho 1 ano mais velho, e eu acabei não conseguindo participar daquele grupo e ficar firme nele. Mas foi ótimo, porque naquelas 2, 3 reuniões, eu já vi que eu senti tanta compaixão quando a médium trouxe a comunicação de um irmão, de uma irmã, e eu vi que realmente não fazia sentido aquele medo, né, que eu tinha. Mas larguei mão, porque não tinha como eu frequentar aquela reunião, o horário não ia dar. Encerrei esse capítulo por mais um tempo na minha vida, deixei a mediunidade de lado, falei, isso não é para mim. Até que passado um tempo, eu falei, bom, eu queria escrever novas histórias de vida. Né? Já tinha passado um bom tempo do lançamento daquele livro. Eu queria trabalhar em alguma outra obra, mas eu já tinha falado da vida de todo mundo que eu conhecia. Naquele primeiro livro e em alguns outros artigos que a imprensa espírita pede para a gente mandar. Eu falei, eu não tenho mais história para mandar. Eu não vou inventar uma história falsa. Eu gosto de falar de uma história real. Já falei de todo mundo da família, dos vizinhos, dos conhecidos, do povo do jornal, que eu vi alguma história. E agora o povo já está até bravo comigo, né? Para de falar, eu falei, mas eu troquei o nome. E aí, eis que vem aquele pensamento assim. Por que não contar as histórias dos irmãos que se apresentam na reunião mediúnica? São histórias reais. Pensei, por que não? Foi quando eu tive essa vontade de voltar, né, para o grupo mediúnico e na forma de repórter mesmo, para eu poder simplesmente ouvir as histórias, coletar e escrever o livro. Passei então um projetinho lá para o centro, para um centro pequeno, que a minha filha gostava de participar daquela evangelização. Eles gostaram muito da ideia, passei de novo, fiz umas 3 entrevistas lá, num centro extremamente sério, né? Que avalia bonitinho. Conversei com o diretor de doutrina, diretor de mediunidade, diretor não sei o quê, fui explicando certinho o projeto, e todos me reforçaram a seguinte questão: olha, o projeto é legal, mas você tem que estar ciente que pode ser que a reunião mediúnica você não saiba a história do espírito inteiro, porque ali é quase um pronto atendimento.
socorre e encaminha. Pode ser que não dê tempo de render, né, de saber exatamente o que aconteceu. Tudo bem, laboratório é isso, a gente vai acompanhando, pode ser que não dê nada, pode ser que dê. A segunda coisa, você não pode atrapalhar a reunião mediúnica, quebrar a sintonia. Então você vai aprender a se comportar como um membro da reunião mediúnica, para não atrapalhar as comunicações. Falei, tá bom, pensei comigo, ainda bem que eu fiz o correio lá atrás, que eu perdi o medo do espírito, porque eu não vou sair correndo, não vou dar bafão, né? Não vou sair gritando, então eu já posso me dizer que eu me comporto, vou ficar quietinho. Como eu já tinha experiência de passe, eu falei, posso ajudar também, né, na sustentação. E a terceira coisa que eles me pediram é que eu não citasse no livro o nome da casa espírita, nem o nome dos médiuns e nem de orientador, ninguém, para não favorecer a vaidade. Eu, como jornalista, queria dar o nome para todo mundo, agradecer todo mundo e dar os créditos, né? Fazer o meu agradecimento, porque foi uma jornada lindíssima. Todos me ajudaram muito a resultar nesse livro, que hoje está aí. Todos os que me receberam, enfim. Mas vocês não vão saber quem foi por conta dessa solicitação. Dito isso, eles escolheram um grupo para mim, porque eles entendiam que tinha um tipo de atendimento que eu poderia participar, que renderia alguma história interessante, que eu não ia atrapalhar o grupo e que daria tudo certo. Foi tudo bem. Eu não tenho nenhuma pretensão de escolher grupo, né? Eu nem sabia como é que funcionava isso. Deixa eu ver o relógio que eu me importo. Cheguei, então, lá no primeiro dia, né? Eles me designaram lá o grupo que eu tinha que ir, e eu fui. E o orientador do grupo abriu a porta para me receber, mas eu tive uma sensação de chegar em casa, de voltar para casa. E eu falei, bom, eu vou sentar numa cadeira fora da mesa, né? Para não atrapalhar. Ele falou, não, você vai sentar aqui, ó. Pôs uma cadeira para mim, junto na mesa do trabalho. Aí eu falei, muito obrigada, já me incluiu. Todos me receberam, as amigas que eu fiz naquele grupo são minhas melhores amigas até hoje, e os amigos também. E eu me senti absolutamente à vontade. E naquele primeiro dia, né, existe uma disciplina naquela casa, não sei se aqui também é assim, quando tem alguém de fora no grupo mediúnico, essa pessoa de fora passa 3 semanas participando só da primeira parte, né, que é do estudo do Evangelho ou de um livro e a vibração, e vai embora, ela não participa da parte prática. É o tempo da espiritualidade modular também a nossa vibração com a vibração do grupo, para não acontecer aquela quebra e atrapalhar o trabalho deles. Então eu participei das 3 primeiras semanas, com aquela ansiedade, né, doida para saber que história que eu ia ouvir ali, eu com aquela curiosidade. Mas, enfim, foi bom, porque dessas 3 primeiras semanas, é o tempo de fazer amizade com as pessoas, aí na outra semana já, né, ser bem recebida, já conversa um pouquinho na saída, na entrada, e ali a gente vai criando vínculo afetivo também com as pessoas do grupo. E isso, vim a descobrir depois, é um dos ingredientes fundamentais para o sucesso do trabalho mediúnico. É o carinho legítimo entre os participantes. Então, feita as 3 primeiras semanas, na 4ª semana, finalmente, eu já acordei naquela ansiedade de chegar à noite, eu vou participar da primeira reunião dele. Pois bem, cheguei nessa reunião, chegou na segunda parte, o orientador apagou as luzes e começou a pedir que cada um de nós se juntasse em alegria, como se estivéssemos nos abraçando entre nós. E eu, de olho fechado, comecei a imaginar. Eu sou muito criativa, minha cabeça, qualquer coisa que você falar, eu já imaginei. Vê um papo, não dá nem tempo de escolher. E ele falando, a gente era em 8 naquela mesa.
E me veio uma imagem assim de nós 8 com um fio dourado assim ligando a gente. Então eu pensei, nossa, como a cabeça da gente é uma beleza, né, para inventar coisa. E aí ele falou, agora nós vamos sentir próximos de nós os nossos mentores, também ligados entre si, fortalecendo, né, a nossa corrente, o nosso carinho. E aí veio na minha cabeça uma pessoa atrás de cada um de nós, também com um fio dourado entre eles. E a imagem de Jesus olhando para nós, estando conosco, porque nós estamos reunidos em nome dele. E aí me veio a imagem de Jesus, olha que bonitinho. Quando eu estava no catecismo, eu ia encher o saco do padre, para ele dar aquele santinho, não sei se vocês têm essa referência, um selinho, com várias imagens de santos, né, Jesus, Maria. A gente colecionava aquilo. E aquilo ficou no meu imaginário, e foi a imagem que me veio naquele momento. E eu não tenho problema nenhum com isso, fiquei extremamente feliz de que uma referência bonita daquela viesse naquele momento para mim. E achando aquilo incrível, foi como a mente da gente é impressionante. E ao mesmo tempo em que ele foi envolvendo, né, as pessoas do grupo naquela energia, eu comecei a sentir uma coceira estranha, pinica aqui, pinica ali, pinica lá. Eu falei, gente, que hora para ter coceira, do nada, o que será isso? E uma coisa, eu, né, fazendo força para não me mexer, para não fazer barulho, e a cadeira fazia nheque, aquelas cadeiras mais antigas, e eu, cuidado para não coçar. Eu estranhei, mas estava calor, falei, enfim, às vezes ele transpira, a roupa, né, o tipo do tecido, enfim. Ou vai que eu tenho alergia de espírito? Pensei, não é impossível, né? Enfim, enquanto isso, a médium que estava na mesa, uma das colegas, trouxe a comunicação de uma jovem. Pausa para o suspense. E a jovem falou assim, que silêncio que é esse aqui? Credo, vocês estão tudo morto? E o nosso orientador, com carinho, com uma gentileza, com uma delicadeza, boa noite, irmã. Não, nós não estamos mortos aqui, ninguém morre. Mas nós estamos conversando, estávamos estudando. Ah, não! Cadê a balada? Cadê a festa? Cadê a música? Isso aqui é uma mortice. Vocês são tudo velhos, fica parecendo minha avó lá rezando na sala, crê em Deus Pai, crê em Deus Pai. Eu quero vida, eu gosto de viver. E o orientador, nós também amamos muito viver. Mas a vida se expressa de diversas formas. E ele foi conduzindo a conversa com uma delicadeza para não chocar a irmã com a realidade que ela estava. E nesse meio tempo, em que ela falou da avó, eu coçando e ao mesmo tempo prestando atenção, abri uma imagem na minha cabeça, né, inventou aquilo, como se eu estivesse numa sala. Eu não sei se vocês têm referência, tipo um sobradinho, em que tinha a sala aqui, tinha uma escada aqui, provavelmente devia ter os quartos lá para cima. Mas naquela sala, eu vi um sofá, tipo uma namoradeira, né, aqueles dois lugares, um corinho, amarelo gema, quase a cor da camiseta aqui do senhor, um pouquinho mais claro. E um crochêzinho nas costas do sofá. Tinha uma peça marrom escura, aquele, não é móvel, não sei o nome, aquela madeira mais escura, mais antiga que usava. E uma poltrona também aqui. E sentada aqui, nessa beirada da namoradeira, uma senhora, numa tristeza tão gigantesca. Ela estava assim, tão curvadinha. Daqui de eu imaginar aquilo, meu coração ficou tão apertado. Eu fiquei com tanta compaixão. Falei, meu Deus,
Nesse momento, a irmã que estava me visitando falou assim: está vendo a minha avó ali na sala? Eu falo com ela e ela não me responde. Por que ela não está me vendo? O que está acontecendo aqui? E ainda eu pensei, gente, como que eu pude imaginar aquilo antes dela falar? Fiquei impressionada com aquilo. E ele foi falando: olha, pode ser, minha irmã, que você tenha ido numa festa que não tenha te feito muito bem. Vamos pensar um pouco sobre isso? Não, mas por que a minha avó não me vê? Por que ela não me ouve? Será que eu morri? E então ele disse: não, ninguém morre. Mas nós mudamos, sim, de estado da matéria. Isso pode ter acontecido com você, dependendo do que aconteceu nessa última festa que você foi. E então ela entendeu, lembrou-se provavelmente do que aconteceu, do que foi que ela consumiu, e ela desabou, a chorar, e, enfim, a realidade para ela ficou clara, mas ela foi extremamente amparada, com toda a delicadeza. E naquela minha visão, tinha uma irmã segurando ela pelo braço. Então, dali, ele já foi encaminhando, quando ela aceitou o que aconteceu, para que ela fosse para um tratamento médico, no posto de atendimento, que nos dá assistência naquele trabalho. Eu fiquei em prantos, emocionado, com a profundidade, a delicadeza de um trabalho simples até, que é informar a um irmão que desencarnou, que ele não sabe que desencarnou, mas com todo o amor e a compaixão, cristãos mesmo. E fiquei, assim, absolutamente encantada com aquela história. A coceira continuava, mas eu me contive. No final da reunião, teve outras histórias, naquele primeiro dia, está no livro. Inclusive, uma delas é lindíssima. E eu não vou contar porque ela é mais longa, então ocuparia muito tempo. E aí eu vou dando spoiler, que é para vocês ficarem bem curiosos, para vocês comprar o livro e ler, tá? Então eu vou fazer bastante suspeito. Não é porque não ia dar tempo também. Mas, naquele primeiro dia, no final, eu descobri que espírita, reunião mediúnica, é o único lugar que a gente faz a chamada na saída, Porque quando termina a reunião, o orientador fala assim: fulano presente? Presente. Ciclano presente? Presente, que é para ver se a pessoa voltou, Ângela presente? Presente. Você ficou bem, Ângela? Eles estavam curiosos em relação a mim, para saber se eu era a novidade ali, se não tinha uma percepção alguma. Eu falei: olha, tá tudo bem, eu só estou achando assim, uma coceira muito estranha que eu tive aqui, mas tudo bem. Aí as médias falaram assim: eu pensei, e o quê? Enfim, fui embora. Na semana seguinte, eu ansiosíssima por mais experiências ali, participei, histórias lindíssimas, inclusive essa que eu coloco, que eu quero muito que vocês leiam, e que envolve a legião das filhas de Maria. É uma das histórias que eu mais me emociono ter participado. Tá lá. No segundo dia, na segunda semana, pus o raio da coceira, não voltou. E assim, eu saí embora na primeira semana, cheguei em casa, não tinha mais coceira. Na segunda semana eu voltei, pisei no centro, a coceira voltou. Eu falei: eu tenho alergia de espírito, não tenho dúvida. Tive certeza que deveria ser o caso. Fiquei ali me segurando, prestando atenção nas histórias, captando, fui gravando as histórias, e uma delas, umas estão aí no livro, e tudo bem. Chegou ao final: Ângela presente? Presente. Tudo bem com você? Eu falei: tudo bem. Eu só estou com a coceira de novo. Aí as médias: eu falei: mas que será essa coceira, gente? Enfim, tudo bem. Fui embora para casa, a coceira passou. Na terceira semana, no dia da reunião, eu não estava
com aquela curiosidade que eu estava nas semanas anteriores, com aquele fogo, né? Epa, vou para a reunião. Eu acordei esquisito, eu acordei com a cabeça pesada, e eu trabalho bastante, trabalho muito escrevendo, uso muito a mente, mas sabe quando a cabeça aqui não está boa? Sei lá, a gente está querendo ficar gripado, meio congestionado, parece ser isso. Então, para ser mais precisa, minha cabeça parecia um balão. Aí eu falei, que coisa, mas enfim. Trabalhei o dia todo, chegou à noite, fui para o grupo, e aí quando começou, né, a reunião, as médiuns foram trazendo os atendimentos, e eu não conseguia acompanhar aqueles atendimentos, eu não conseguia ouvir direito, não conseguia prestar atenção, eu fiquei numa luta interna assim, sabe quando baixa a pressão, que a gente fica sentindo mal? Eu achei que eu estava esquisito, estava calor, eu falei, acho que é isso. Enfim, quando terminou a reunião, que o orientador falou assim, Ângela, presente, eu escutei isso como se eu estivesse a um quarteirão de distância, assim, eu estava longe. Ele falou assim, me fala, Ângela, como é que você está? Eu falei, eu estou estranha hoje. E ao dizer isso, 2 médiuns de apoio já levantaram para perto de mim. E como se eu estivesse sentada aqui na cadeira, o orientador já chegou bem perto de mim e falou assim, me fala como você está se sentindo. E quando ele disse isso, parecia, a voz dele entrou como se o meu corpo inteiro fosse oco. O jeito da gente querer explicar as coisas, gente, vocês não levam ao pé da letra, tá? Mas eu tenho que tentar achar uma forma de explicar que não era o jeito normal de escutar. Parecia que eu estava ao lado daquela Ângela sentada. Mas eu escutava a fala dele como se ela passasse num lugar, um oco, assim, como se viesse de longe. E ao mesmo tempo, eu estava com uma angústia, uma vontade de chorar, que eu não sabia de onde vinha. E aí eu falei para ele, eu estou com vontade de chorar, eu não sei por que eu estou com vontade de chorar. Eu estava com vergonha, a gente fica com uma vergonha de manifestar assim no começo, porque eu não sabia o que era aquilo para mim. E eu com medo de atrapalhar muito trabalho, né? Estou aqui dando piti, né? Ele falou, eu quero que você me diga o que você está sentindo. Ele com uma maestria, né, na condução dos processos. Eu falei, então eu vou falar, eu estou com vontade de chorar, eu não sei porquê, não é por causa de mim, não aconteceu nada de ruim no meu dia, mas eu quero chorar, mas eu também não estou vendo nenhum espírito, também não estou escutando, eu achava que eu tinha que ver, né, um irmão, uma irmã na minha frente para ser uma mediunidade. Eu não estava vendo ninguém, não estava escutando ninguém, mas o choro era maior do que eu, e a dor no coração, de angústia, era real, embora eu estivesse me vendo. Enfim, em dado momento, eu abri o olho e eu estava de volta em mim. Não que eu tenha ido longe, né? Não é exatamente isso, mas a minha consciência voltou, né, para perceber o ambiente físico, acoplou de volta, vamos dizer assim. E os médiuns da mesa, os orientadores, estavam assim olhando para mim. A pedra mediúnica. Eu dei uma comunicação. Falei, gente, nunca ia imaginar que eu tivesse mediunidade para dar uma comunicação. Eu não conseguia nem segurar a caneta, né? Tipo, a psicografia não serve para mim. E eu sou escritora, gente, eu adoro escrever. Pois na mediunidade, no grupo, eu não conseguia segurar a caneta. A primeira coisa que dá uma moleza, minha pressão abaixo, acabou. Ele falou então, olha, você tem sim um potencial mediúnico. Então agora você escolhe. Se você quer utilizar esse potencial para trabalhar para Jesus, nesse trabalho que a gente vem fazendo de atendimento, ou se você não quer, você quer continuar bloqueando isso como você fez até então, e achando que uma série de sintomas que você tinha era sintoma físico,
ou de outras coisas. E que, na verdade, é um acúmulo de energia derivada, né, do não exercício da mediunidade. Tem um preço, mas você tem a liberdade de escolher. Eu falei, não, eu vim aqui para reportar a história dos outros. Você está me dando a oportunidade de reportar a minha própria vivência? Eu estou mais do que dentro, achei maravilhosa a ideia. Porém, com muita responsabilidade que eu tenho, eu parei o projeto do livro. Se eu vou falar das minhas próprias experiências, primeiro eu vou aprender, eu vou me educar, eu vou explorar a mediunidade, eu vou errar, o orientador vai me ajudar a realmente saber trabalhar para explorar o melhor potencial disso. Então agora não é o momento de eu escrever. Deixei o projeto parado por uns 5 ou 6 anos, mais ou menos, só trabalhando a mediunidade toda semana. E me descobrindo diferentes potenciais. Bem, na mediunidade existem, até Kardec coloca, que são tantas as facetas da mediunidade que não tem como classificar. Tem 10 tipos, tem 7 tipos. Cada pessoa tem a sua forma de ter essa conexão, né, com a espiritualidade. E algumas são mais fáceis e outras não, né, conforme a habilidade. Descobri que a psicografia não serve para mim, né? A psicofonia, ok, né? Dar vazão ao sentimento, à fala do irmão, beleza, essa daí eu me dei bem. E aí eu comecei a perceber que aquelas imagens que apareciam na minha cabeça não era exatamente uma criatividade do meu cérebro físico. É uma habilidade chamada desdobramento. Então, o perispírito da gente consegue se expandir e captar locais diferentes. Não significa que eu fui embora e larguei meu corpo lá, vazio. Isso não existe. Mas então, a gente percebe a mesa e percebe o outro lugar. Mas com facilidade, eu me percebia em outro local. E isso foi trazendo diferentes narrativas, diferentes histórias, diferentes desafios de resgates para com irmãos que estavam naqueles locais. Bem, os desdobramentos nos levaram a muitos locais diferentes do umbral. E isso não é novidade para quem trabalha com reunião. Todo mundo vai para o umbral trabalhar, né? E se a gente vai estagiar lá depois, eu não sei, mas trabalhar eu quero ir, porque já é um lugar que eu conheço. E nós fomos em lugares profundos, inclusive na Terra. Quer dizer, se é na Terra física, eu não sei, mas na nossa visão espiritual, em crateras muito profundas. Entramos em abismos, entramos em cavernas, onde irmãos, em extrema dor e culpa e autopunição, ou tudo junto e ainda assim, além disso, sendo subjugados por outros mais inteligentes e racionais do que esses que estão no processo de autoculpa. Então empreendemos resgates complexos, outros mais simples, mas sempre com muito amor e com muita compaixão por todos aqueles irmãos ali. De todas as histórias que eu gravei ao longo dos 5, 6 anos, eu tenho assim mais de 1000 reuniões gravadas. Eu tinha que selecionar quais eu colocaria no livro, né? Depois de uns 5 anos, que eu já vi que as histórias já tinham um tipo mais ou menos parecido, eu falei, então acho que já, vamos dizer assim, estabilizou a minha mediunidade, eu já consigo selecionar. E aí eu selecionei 10 histórias que me marcaram muito, com dor no coração, porque tem mais de 1000 histórias que mereciam ser contadas, de pessoas reais, que justamente, né, mereciam estar de alguma forma ali. Mas você imagina, um livro de 10 histórias, fica assim, o povo acha que é muito grosso.
Se eu pusesse 20 histórias, já ia virar uma Bíblia. Se eu pusesse, né? Então não podia pôr muitas mais, porque ia ficar um livro muito grosso. Mas, se todo mundo gostar e mandar e-mail lá para mim, quem sabe eu lanço depois um segundo livro com mais dessas histórias. Enfim, foram viagens, né? Foram jornadas de resgates muito surpreendentes. E algumas coisas que eu gostaria de destacar, né, assim, que me marcaram muito. Muitas vezes a gente levava, né, aquele irmão resgatado até um local, né, que era um posto de atendimento. A primeira vez que se delineou para mim é um lugar assim, muito grande, murado, com a porta em formato oval e de 2 folhas, né? É bem alta mesmo. Mas um muro também muito alto, uma edificação que ia embora. Para cá, sendo um umbral sempre se apresenta, vejo, entre aspas, um umbral, de uma forma muito vermelha, assim, de chão de terra vermelho e o céu meio avermelhado, como se fosse aquele nublado meio avermelhado, sabe assim? Mas isso não significa que ele seja assim, tá? Na minha percepção era assim. Mas aquela edificação, lá naquele posto, sempre que a gente ia levar algum irmão até ali, abria aquela portinha. E a primeira vez que eu vi, eu fiquei muito emocionado. Uma irmã vestida com as vestes da igreja, talvez uma freira, não sei os nomes dos cargos, né? Mas com o hábito, né, de freira. Ela saiu para receber aquela irmã que eu estava recebendo. E ela olhou para mim e deu um tchauzinho com uma familiaridade. E eu fiquei tão emocionada, porque eu falei, gente, ela me conhece. Que legal. Então, olha como tudo é absolutamente conectado na nossa vida, né? E foram muitas as vezes, e até hoje ainda acontece, da gente levar irmãos para aquele grupo, para aquele posto de atendimento. Uma vez eu consegui ver uma festa, a curiosidade da pessoa é muita, mas a gente não pode entrar, né? A gente leva o irmão e eles levam para dentro. Mas a pessoa deu aquela espiada para ver se dava para ver um pouco lá dentro. E eu consegui ver assim um caminho de jardins com árvore e tal, e aí vai embora, tinha bastante edificações lá para dentro. Como um vilarejo, não sei que tamanho tem isso, mas ali dentro tem hospitais, tem casas, tem local de alimentação, de banho, de restabelecimento. Então eu consegui ver só um pouquinho e já fiquei feliz com aquilo. A mediunidade nos leva a atendimentos que a gente não imagina. Como, por exemplo, nós não só atendemos os irmãos desencarnados. Uma vez, um irmão veio, se apresentou, né? Eu não vou conseguir contar ela com muito detalhe agora, eu vou dar uma resumida. Pode contar? Eu percebi que eu estava num lugar muito escuro. Mas não é escuro umbral. Que já 1000 vezes já tinha ido para um umbral e é um escuro conhecido para mim. Às vezes frio, às vezes com energias que arrepiam, então a gente sente a vibração local. Nesse dia não, era um escuro quentinho, confortável, gostoso. Eu acho que eu estou cansada de ter trabalhado no dia, sei lá, deve ser meu, né, essa canseira. Mas estava gostoso demais. E aí o orientador veio, você está dormindo bastante, há bastante tempo, vamos conversar. E ele foi puxando a comunicação. E com muito custo eu consegui entender o que estava acontecendo. Eu sou uma médium consciente. Eu estou o tempo todo acompanhando o que está acontecendo. Então, eu não tenho o lapso, né? Tipo, apaguei, não sei o que. Não, eu estou acompanhando. E muitas das vezes eu acompanho de fora. Eu vejo a comunicação acontecendo. Ou eu estou lá, né, me projetando em algum lugar junto com outros irmãos. Mas eu sempre estou acompanhando o que está acontecendo. E eu estava narrando para o orientador. Porque a gente tem que ajudar o orientador a entender do que se trata a comunicação. E eu falei, eu não consigo saber onde eu estou.
mas é um lugar muito quentinho e tal. E fomos indo até que eu entendi, né? E Ângela, meu corpo foi tomando uma forma assim, bem juntinho, sabe? E aí o orientador, com muita delicadeza, falou assim: eu preciso que você saia daí para falar comigo, senão eu não consigo te ajudar. E aí eu entendi que nós estamos falando com um espírito reencarnante dentro do útero de sua mãe. Ele não estava desencarnado. E eu estava tendo a percepção dele dentro do útero da mãe. E eu, sendo trazido à consciência, o espírito então pôde colocar em palavras o motivo dele ter solicitado ajuda, pedido a ajuda de Deus. E nós fomos colocados ali para isso. A mãe em questão estava colocando a vida dele em risco. E ele veio pedir ajuda para ela. Por favor, ajudem a minha mãe. Porque se ela continuar a fazer o que ela está fazendo, eu não vou conseguir nascer. E aí a gente foi com o orientador ali, né, conduzindo com muito amor para a gente conseguir entender qual que era o contexto e como é que a gente conseguia ajudar aquela mãe. Até que eu me vi então num beco muito sujo, fedido, feio, na terra. Eu não estou no umbral, não. Porque umbral eu já sei como é que é, mas eu estou aqui na terra mesmo, em algum lugar. E vi que o orientador estava comigo, tinha mais gente comigo. E eu vi uma mulher toxicômana, dependente química, amuada no canto, magra, suja, extremamente, assim, debilitada. E ela estava num estado parcialmente desprendida do seu corpo físico em função do tóxico. Porque o tóxico mediuniza a pessoa, que é provocar esse afastamento perispiritual. Então, no estado em que ela se encontrava, né, quando a pessoa está alta, né, vamos dizer assim, a gente que, vamos supor que chega um assistente social ali para ajudar, a pessoa não consegue interagir com quem está na carne, porque a pessoa está fora de si. E o plano superior, enviando os seus benfeitores, a pessoa não consegue captar, perceber a presença do plano superior, porque ela está no plano material. Então ela está no plano intermediário entre a matéria e o espírito, né? Ela está parcialmente desdobrada. Olha a inteligência da espiritualidade em pegar um grupo de médiuns desdobrados, ou seja, no mesmo nível, né, vibratório ali de vibração, né, na mesma sintonia. Sintonia? Não. Na mesma condição, né? Na mesma condição, na mesma condição vibratória. Acho que é porque não é só vibratório, envolve a matéria, né? Mas vamos dizer, na mesma densidade de matéria, né? Eu tenho medo de usar um termo técnico porque não sei exatamente isso, mas vocês entenderam que se tratava daquele intermediário entre o físico e o espiritual. E a gente estando na mesma condição com ela, que ela nos viu e ficou brava. O que você quer aqui? Eu falei: nós viemos conversar com você. Nós estamos preocupados com você. Nós estamos preocupados com o seu bebê. Nós estamos preocupados com a sua saúde. E ali a gente foi conquistando, dando a ela uma atenção e um acolhimento que também há muito tempo ela não recebe. Ela é invisível para a sociedade, né? Numa condição de dependente químico. E assim fomos conversando e conseguimos, inclusive, para ela se lembrou da vida anterior dela, do que ela foi, e de como aquilo afetou ela a ponto de hoje ela chegar no que ela está. Isso tudo está no livro também, como foi impressionante, né, a pessoa que ela foi antes para a pessoa que ela era, que ela se tornou hoje.
E ao lembrar-se, quando ela se lembrou de quem ela foi, ela percebeu do tamanho, o fundo do poço em que ela estava. Como se ela visse um espelho. E aí começou, né? Que a gente fala de bate o pé no fundo, que o único caminho agora é subir. Então ela tomou fôlego para ter consciência do que estava acontecendo. Nós voltamos para o grupo naquela noite extremamente esperançosos de que essa irmã conseguisse manter a consciência após passar o efeito da droga e que isso de alguma forma ajudasse a realmente, aí ela ia precisar pedir uma ajuda física, né? Indo para outro atendimento, ela ia precisar de uma ajuda de fato. Nós temos como garantir que isso aconteceu? Não temos. O trabalho da mediunidade realmente é um trabalho que a gente não tem nome, a gente não pergunta o nome, a gente não tem como saber se frutificou ou não frutificou. É um trabalho de semeadura, é um trabalho em que a gente se sente feliz por poder realizar, mesmo sem saber se ele vai ter dado resultado. Ele sempre vai. Talvez não agora. Mas eu não tenho dúvida de que essa semente está lá. Cada resgate que nós fizemos foi uma alegria tão grande para nós, porque estivemos lidamos em trabalho na reunião mediúnica, sabe? Às vezes o irmão não quer se ajudar. Às vezes ele não quer ir. Às vezes ele está bravo com aquele com quem ele está obsidiando, porque afinal ele também foi vítima, e ele quer continuar fazendo aquilo. Então, cada irmão que a gente consegue trazer com compaixão, com compreensão, para que eles tomem posse de si mesmo novamente, da sua própria jornada, do seu caminho, é uma felicidade tão grande para nós. É uma felicidade tão grande que se tem algo que me realiza mais nessa vida terrena, eu não sei o que é. E aí eu entendi a parábola. Quando a gente consegue trazer uma das ovelhas perdidas do Pai, e não importa se ele foi um criminoso, porque todos nós somos, todos nós fomos em algum momento, sabe-se lá quando foi que eu fui resgatada, no mesmo lamaçal em que hoje eu estou lá participando. É uma alegria tão grande. E eu entendi que se hoje eu estou nesse trabalho, eu sou uma das 99 que participa da festa no céu. Porque a alegria é das 99 que ajuda a buscar aquele que está para trás. Essa é a beleza do trabalho mediúnico. Então, poder narrar para vocês 10 das histórias, né, para mim é uma grande satisfação de um trabalho que ressignificou toda a minha jornada. Essa capa foi muito lindamente produzida pelo Diego aqui de Duartina, exemplificando. Eu falei, eu gostaria que você mostrasse uma mão humana, que é a do médium, secundada pela luz espiritual, mas é uma mão encarnada buscando os irmãos que estão na dor. Para que os médiuns, quem participa do grupo, entenda a importância, porque cada uma dessas pessoas é uma pessoa e cada vida conta. Então eu faço esse trabalho, né, de divulgação com vocês e também sempre convido, se você ainda não participa de uma reunião mediúnica, põe seu nome na lista de espera para o próximo grupo que a casa vai abrir, para perder o medo, para aprender a lidar com os nossos irmãos e para ressignificar a vida de vocês, participando, sendo, né, um membro dos 99 felizes, né, que participam do resgate de cada filho de nós, cada irmão nosso, né, na dor. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Espero que vocês gostem do livro.
comprem o livro, a renda desses exemplares é toda da Casa Espírita de vocês, tá bom? E aí, se faltar livro, aí tem que entrar no site da editora Vida Eterna, que aí ele consegue comprar pelo site. Muito obrigada e que Jesus nos abençoe a todos.